Oi, pessoal, aqui é o Juliano, tudo bom? Hoje a gente vai ter um vídeo bem cinematográfico. Eu vou dar para vocês sugestões de filmes de tradutor. Quer dizer, os personagens desses filmes são tradutores, tradutoras, intérpretes e por aí vai. Então vai ser bem legal, vocês com certeza já assistiram alguns desses filmes que são bem famosos, outros eu aposto que vocês não conhecem. São filmes aí de várias nacionalidades, em várias línguas. Então espero que aproveitem e assistam, porque vocês podem conhecer melhor como é o trabalho de um tradutor, de um intérprete, também através do cinema. Por que não? Você vai se divertir, você vai conhecer um pouco mais da profissão e você vai ver algumas das modalidades, alguns dos problemas, das dificuldades que a nossa profissão tem a oferecer. E o primeiro filme que eu quero sugerir para vocês se chama exatamente O Tradutor. O título original é Un Traductor. É um filme cubano com o ator brasileiro Rodrigo Santoro, um filme de 2018, bem recente, mas que fala de uma coisa que aconteceu na década de 80, que foi o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Então, Cuba recebeu milhares de pacientes desse acidente nuclear e esse filme conta uma história verídica de um professor de literatura russa que foi chamado ao hospital para traduzir entre as enfermeiras, os médicos e os pacientes, que no caso são crianças, e também as famílias dessas crianças. Então eu poderia até dizer que talvez a modalidade dessa tradução seria tradução comunitária, porque ele está ali atendendo a uma comunidade, né, os pacientes russos que chegaram, ucranianos, na verdade, e as suas famílias. Então é bem interessante, é um drama, é uma história verídica. Os diretores são os filhos desse tradutor, então vale a pena. O filme ele se passa totalmente em espanhol e em russo, então, o Rodrigo Santoro teve que fazer aí um grande trabalho para aprender alguma coisa de russo, decorar todas as falas. Então, foi bem interessante. Fica aí a dica para vocês: o filme O Tradutor. O segundo filme que eu quero sugerir se chama The Interpreter, A Intérprete, com Nicole Kidman. É um filme de 2005, se passa nos Estados Unidos. É a história de uma intérprete que escutou, por acaso, uma conversa de alguém que queria assassinar um chefe de Estado. E aí ela foi procurada depois pelas forças policiais para fazer essa investigação, quem queria matar quem e tudo mais. É um filme bem conhecido, faz 15 anos que ele foi lançado, então é um filme relativamente antigo. Vale a pena, com a Nicole Kidman, a intérprete. Vocês vão ver que ela faz muita interpretação consecutiva de algumas reuniões, interpretação simultânea também, quando tem alguns palestrantes e ela está dentro da cabine. Então vocês vão ver aí essas modalidades. Ela também faz um pouco de interpretação sussurrada no ouvido da pessoa, quando só tem, né, um cliente, no caso, então ela está ouvindo alguém falar e ela sussurra no ouvido de outra pessoa a interpretação. Então é um filme bem interessante, talvez vocês já tenham visto, A Intérprete com Nicole Kidman. O terceiro filme que eu quero sugerir é um filme francês chamado Les Traducteurs, Os Tradutores. Também um nome bem sugestivo e bem direto. É um filme que fala da história de um best-seller que já está no seu terceiro volume e ele vai ser traduzido para várias línguas ao mesmo tempo. E eles não querem que a tradução desse livro vaze, então eles juntam tradutores de várias línguas: português, espanhol, italiano, árabe, chinês, francês, inglês e por aí vai. E eles se reúnem todos numa casa, não podem sair, eles ficam sem internet, sem conexão, e tem que traduzir esse livro ao mesmo tempo para lançar e fazer um sucesso mundial. Então, é uma história bem legal, é interessante, vale a pena assistir. Os tradutores, você vai ver diálogos aí em várias línguas. Então, no caso aqui, a gente está falando de tradução escrita mesmo, de um livro. E o que eu achei interessante no começo do filme, a pessoa que contrata os tradutores fala que eles vão fazer a tradução simultânea dos livros. Normalmente, quando a gente fala em tradução simultânea, a gente pensa em tradução de conferências, interpretação simultânea. Mas nesse caso, o que ele está querendo dizer é que o livro vai ser traduzido para várias línguas ao mesmo tempo. Então, aí é o que ele chama de tradução simultânea do livro para várias línguas. Então, é bem interessante também. Les traducteurs, os tradutores.
vale a pena. O quarto filme que eu quero sugerir para vocês se chama El Pasado, O Passado. É um filme com o ator Gael Garcia Bernal. É um filme argentino-brasileiro de 2007. Então, ele se passa na Argentina, é em espanhol. É um tradutor que trabalha com espanhol, inglês e francês. Eu assisti esse filme no cinema em 2007, coincidentemente na mesma época que eu já estava tendo ideias de virar tradutor, porque em 2007 eu comecei a pensar, em 2008 realmente eu me tornei tradutor. Vale a pena assistir esse filme. O problema do filme é que ele é um tradutor, ele faz algumas legendas, a gente vê no filme várias cenas, e ele tem um problema de amnésia, porque ele está muito estressado, ele está se separando da esposa, então ele está com um grande conflito na sua vida pessoal, e chega um momento que ele tem um colapso e ele esquece as suas línguas de trabalho. Imaginem só, um tradutor que esquece como falar, como escrever nas outras línguas. E aí é um grande problema para ele. Vale a pena vocês assistirem também O Passado, um filme argentino-brasileiro. O quinto filme que eu quero sugerir se chama Arrival, A Chegada. É um filme de 2016. Ele é um filme de uma invasão alienígena no planeta Terra. E aí eles não entendem os alienígenas e chamam uma tradutora para ver se ela consegue entender os ETs. Então é um filme aí realmente de bastante temática de ficção científica, um filme que envolve muita linguística, é bem interessante, ela é uma tradutora mundialmente conhecida, ela é chamada para entender os extraterrestres, também a forma como eles se relacionam com a gente. Então é um filme bem interessante também, A Chegada, fica aí a dica para vocês. O sexto filme que eu quero sugerir para vocês é mais uma vez um filme francês, se chama La Mécanique de l'Ombre, Mecânica das Sombras, de 2017. É um filme com o ator François Cluzet, e é bem interessante porque a gente não percebe que vai ter tradução nesse filme, mas esse cara que foi demitido, realmente ele está passando por umas crises financeiras, pessoais, é um homem já aproximadamente nos seus 50 anos, está com uma crise, então ele recebe um telefonema com um serviço, né, interessante, que é transcrição de áudios. Na verdade, não é bem uma tradução, mas é um serviço que os tradutores também oferecem, transcrição. Então, ele vai escutar áudios e transcrevê-los. E no caso desse cliente, ele pede que seja feito em papel numa máquina de escrever. Então, é uma coisa bem confidencial, envolve crimes, envolve coisas sigilosas, então o cliente não quer correr nenhum risco. Então, ele tem que realmente pegar fitas cassete, escutá-las com fone de ouvido e transcrever numa máquina de escrever. E tem uma cena no filme que ele está indo embora, desce no elevador e uma pessoa lá do prédio pergunta quem é ele, o que é que ele está fazendo, e ele fala especificamente: eu sou o tradutor. Então é bem interessante esse filme também. Tem um tradutor, no caso um transcritor, então vale a pena assistir também, Mecânica das Sombras. O próximo filme que eu quero sugerir para vocês é um curta-metragem húngaro chamado Chuchottage. Chuchottage, para quem não sabe, significa sussurro. É aquela modalidade de interpretação que você sussurra no ouvido da pessoa o que você está ouvindo na outra língua. Normalmente, quando você tem apenas um cliente e esse cliente só precisa realmente daquela interpretação naquele momento ali sussurrada e é sem nenhum equipamento, não tem fone, não tem receptor, transmissor, é só realmente uma interpretação sem equipamentos. Mas no caso desse curta-metragem húngaro, que eu vou botar aqui o link para vocês assistirem, vale a pena, tem legendas em inglês, são dois tradutores húngaros, na verdade intérpretes, que estão no evento e eles perguntam, né, quantas pessoas estão ouvindo a gente? E aí o técnico de som fala, só uma pessoa. Então a história do curta-metragem inteira é eles tentando descobrir na plateia quem é a pessoa que está ouvindo eles. Então tem muitas situações de interpretação de conferência nesse curta-metragem, vale a pena, bem engraçado, as dúvidas, né, os dramas que o intérprete pode passar durante um evento. E aí também, no caso, aí, interpretando só para uma pessoa, dois intérpretes na cabine, isso aí também pode acontecer, já aconteceu comigo também.
Eu já fui contratado para eventos que eu passei 3, 4 dias interpretando apenas para uma pessoa no meio daquela plateia. E aí a questão do filme é a curiosidade, né? Quem é essa pessoa? Quem será que está ouvindo a gente? O oitavo filme que eu quero sugerir para vocês, na verdade não é um filme de tradução, mas tem uma cena onde tem uma tradução consecutiva. O filme se chama Spanglês. É um filme de 2004, já bem antigo, e é a história de uma mãe e sua filha que estão nos Estados Unidos. A mãe não fala inglês, a filha fala inglês e espanhol, e elas estão na casa de um americano trabalhando, e aí tem uma cena que a filha interpreta o diálogo entre o americano e a mexicana. Então é bem legal, vou botar aqui o link também para vocês. Esse filme Spanglês tem essa cena de interpretação consecutiva, que vocês podem ver que até um intérprete infantil é quem faz isso. Eu acho que isso é bem comum nas famílias que os pais não falam a língua do país e a criança cresce ali falando a língua da família e a língua do país. Então isso aí também pode mostrar essa realidade. Bem legal, vale a pena. O nono que eu quero sugerir, na verdade não é um filme, é uma série espanhola que vocês podem assistir na Netflix. Se chama Valéria, de 2020, é bem recente. Então, na verdade, o tema principal não é tradução, mas são 4 amigas que contam as suas aventuras. É parecido com aquele outro seriado Sex and the City, que tem muitas aventuras sexuais, mas nesse aqui é na Espanha, em Madrid. E uma dessas amigas é intérprete. Então, tem várias cenas nos episódios da primeira temporada em que a gente pode ver ela dentro da cabine, interpretando eventos e tudo mais, falando em francês, em inglês. Então, eu achei bem interessante também mencionar esse seriado Valéria. Bem engraçado, vale a pena, bem interessante. E o último que eu quero sugerir para vocês, eu acho que vocês não iriam imaginar, mas é um filme de 1985, Os Goonies. Todo mundo conhece esse filme no Brasil, com certeza. É um filme que já passou na sessão da tarde inúmeras vezes. Vocês veem, é um grupo de crianças que vai numa aventura atrás de um tesouro pirata. E eu não sei se vocês lembram, mas um dos meninos dessa turma fala espanhol. E se não fosse por ele, aquela aventura não teria sido possível. Porque ele, durante todo o filme, traduz o texto que está em espanhol do mapa do tesouro para inglês, para os amigos conseguirem ir atrás do tesouro, conseguirem achar a caverna, achar o navio pirata e tudo mais. Então, ao longo de todo o filme, existe o que a gente pode chamar de tradução à prima vista. Quer dizer, em inglês a gente chama de sight translation. Ele pega um texto, ele lê o texto na outra língua. O texto está em espanhol, ele lê em inglês. Então, seria a tradução à prima vista. É isso que esse menino faz ao longo de todo o filme, desde o começo até o final. Ele vai traduzindo o mapa do tesouro de espanhol para inglês. E no começo do filme tem uma cena da mãe do amigo desse menino falando com a empregada mexicana e ele fazendo a tradução consecutiva do inglês para o espanhol e do espanhol para o inglês entre a mãe e a empregada. Então, realmente é um filme que tem uma cena e toda a história se passa ao redor de uma tradução de um mapa de espanhol para inglês. Então, Os Goonies também é um filme de tradutor. Então, galera, fica aí as 10 dicas de filmes. Se vocês tiverem outros filmes sobre tradução, sobre interpretação, transcrição, legendagem, por favor, coloquem aqui nos comentários e talvez eu possa fazer depois mais um vídeo sugerindo outros filmes, outras séries, outros curta-metragens a respeito desse tema também. Vamos se divertir, vamos aprender sobre tradução, interpretação, também com o cinema. Então eu vou colocar aqui na descrição os links de todos os trailers de todos esses filmes e também alguns deles vocês podem assistir no YouTube, na Netflix e em outras plataformas. Grande abraço e até mais.